Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Este é o 17º capítulo do nosso livro-vídeo de matemática. Todo ele criado dentro da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Senhores, por favor, se inscrevam no nosso canal, porque isso ajuda o nosso canal a crescer. E quando os senhores se inscreverem, clique no sininho para receber notificações todas. E dê o like legal que ajuda também. Espero que gostem e que tenham bons estudos. Hoje a gente vai estudar combinação simples. Vamos tentar analisar uma situação. A Annelise, Rosana, Felipe e Gustavo formam uma equipe. Dois deles precisam representar a equipe em alguma apresentação, reuniões ou qualquer coisa. Vamos perguntar quais as possibilidades que a gente pode ter duas pessoas dessa equipe. A gente pode ter a Ana Elisa, a Ana Rosana, a Ana Felipe, a Ana Gustavo, Elisa com Rosana, a Elisa com Felipe, a Ana Gustavo, e assim sucessivamente. As possibilidades, vamos representar por A, Anne, E, Elisa, E, Rosana e E, Felipe, e G, Gustavo. Precisamos determinar todos os subconjuntos de dois elementos, do conjunto de 5 elementos. A, E, R e F, G. A ordem que os elementos aparecem em subconjuntos não importa. Vou deixar bem claro para os senhores jamais esquecerem disso. Quando a ordem não importar, a gente usa exatamente combinação. Quando a ordem importa, é arranjo. Nós já estudamos arranjo. Então, é importante o senhor saber identificar aqui. A ordem, por exemplo, Paulo e Maria e Paulo, não alterou nada. Agora, 2/3 é diferente de 3/2, então a ordem importa nesse caso, o outro caso não importa. É mais ou menos isso, vocês vão compreender ao longo dos nossos estudos. Muito bem, já que a ordem que os elementos aparecem nesse subconjunto não importa, pois Ana Elisa, por exemplo, é a mesma coisa da dupla Elisa e Ana. Então, o subconjunto de dois elementos são a E, a R, a F, a G, a R e tal, e aí vai FG, RG, esse subconjunto, nós chamamos de combinações simples de 5 elementos, tomados 2 elementos, ou tomados 2 a 2, escrevemos C5, 2, que significa 5, 2 a 2. Como o número total dessas combinações é 10, escrevemos combinação de 5, 2 a 2 igual a 10. Continuando esse mesmo raciocínio, nós vamos considerar um conjunto de 5 elementos e calculemos um número de combinações simples de 3 elementos, ou seja, um número de subconjuntos de 3 elementos. Conjunto com 5 elementos, A, B, C, D, E. Combinações simples de 3 elementos, ABC, ABD, ABDE, ACD, ACE, ADE, ACD, PCE, BDE, CDE. Cada combinação dessas dá origem a 6 arranjos, permutando de todos os modos possíveis seus 3 elementos. Por exemplo, ao permutar todos os elementos da combinação ABC, encontramos os arranjos ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Isso significa que o número de arranjos de 5 elementos tomados 3 a 3 é 6 vezes o número de combinações de 5 elementos tomados 3 a 3. Ou seja, arranjo de 5, 3 a 3 é igual a 6 vezes a combinação de 5, 3 a 3. Como 6 foi obtido fazendo permutações de 3 elementos, por exemplo, ABC, temos P3 igual a 6. Logo, arranjo de 5, 3 a 3 é igual a permutação de 3 elementos multiplicado pela combinação de 5, 3 a 3. Então, uma combinação 5, 3 a 3 é o arranjo de 5 a 3 sobre a permutação de 3. Arranjo não é 5 de 5, 3 a 3, não é 5 fatorial dividido por 5 menos 3 fatorial? Dividido por 3 fatorial, que é permutação de 3 elementos. Então, 5 fatorial, se você fizer a multiplicação das frações aí, vai dar 5 fatorial, que multiplica 3 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Fazendo as continhas, dá 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 vezes 2 fatorial. Simplifica 3 fatorial com 3 fatorial, sobrou 2 fatorial. 5 vezes 4, 20, sobre 2, que dá 10. A multiplicação da fração que fez aqui, ó, de 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial, é pegar a primeira que está e multiplicar pela outra invertida. A outra é 3 fatorial sobre 1, multiplica por 1 sobre 3 fatorial.
justificando por que deu 5 fatorial sobre 3, que multiplica 5 menos 3 fatorial. Então, diante desse raciocínio, a gente já pode chegar na fórmula. A fórmula das combinações, nós acabamos de ver no exemplo anterior, no slide anterior, que cada combinação de elementos somados P a P corresponde a P arranjos que não são obtidos pela permutação dos elementos da combinação. Ou seja, combinação de N a P é arranjo de N P a P dividido por P, permutação de P. Fazendo as continhas, é N fatorial sobre N menos P fatorial dividido por P fatorial. Multiplicando as frações, é P fatorial sobre 1, pega a primeira do jeito que está, multiplica pela outra invertida, nós vamos ter N fatorial sobre N menos P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Então, a combinação de N P a P, que é igual a N, a arranjo de N P a P sobre P fatorial, que é igual à combinação de N P a P, dá N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. As combinações simples de N elementos tomados P a P quando P for menor ou igual a N são os subconjuntos com exatamente P elementos, que se podem formar com N elementos dados. Indica-se combinação N P a P ou N com P em cima e o N embaixo, combinação N P a P, ou entre dois parênteses e N e o P embaixo. Isso aí a gente vai usar mais é uma combinação mais em número binomial. O número total de combinações de N elementos tomado P a P é CNPAP, que é igual a N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Ou combinação de P a P pode ser o arranjo de N P a P dividido pelo P fatorial. Aquele P fatorial ele anula aquela condição que a ordem não importa. Entendeu? Então, vejamos agora algum exemplo de números. Calcula o valor de combinação 6, 3 a 3. Está ali o exemplo. Combinação 6, 3 a 3 é 6 fatorial dividido por 3 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. E aqui ele fazia a continha, né? Apliquei a fórmula, né? 6 fatorial que multiplica 3 fatorial vezes 3 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4. Parei no 3 fatorial porque tem 3 fatorial ali para simplificar. Aí ficou exatamente 3 fatorial com 2 com 3 fatorial. O outro 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 é 6, cortou com 6, ficou 5 vezes 4, que é igual a 20. Da outra forma que a gente pode escrever combinação, que está entre parênteses, 4 em cima, 2 embaixo, o 4 é o N, embaixo é o P. É 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2 fatorial. Na 4 fatorial sobre 2 vezes 2 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Parei ali porque tem um 2 fatorial para cortar. 4 vezes 3, 2. 2 fatorial é igual a 2, que é 2 vezes 1. 12 dividido por 2 é igual a 6. Vamos aplicar esse exercício bem bacana? Em um plano, marcamos 6 pontos distintos, dos quais 3 nunca estão em linha reta. Quantos segmentos de reta podemos traçar? De 2 a 2. Essa é a letra A. Letra B, ele pergunta quantos triângulos podemos formar, tendo sempre 3 deles como vértices. Vejamos agora como acontece isso. A gente pode, o exemplo está aí, vamos marcar 6 pontos em um plano, né? Marcar os de 2 a 2, é pegar o A e ligar com o D igual está a reta aí. A gente pode fazer uma reta FC, uma reta BS, pode fazer AB, ABD. Então, o que é isso? A gente vai fazer uma combinação de 6 elementos, que são 6 pontos, 2 a 2. Essa combinação é 6 fatorial, que multiplica 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial. Dá 6 fatorial sobre 2 fatorial sobre 4 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 2 vezes 4 fatorial. Parei no 4 fatorial, porque eu tenho 4 para simplificar ali. Cortou 4 com 4, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, dá igual a 15. Agora, resolvendo a letra B, cada triângulo fica determinado por 3 pontos, não é isso? Triângulo tem 3 vértices, né? Não colineares, porque se for colinear, vai estar na mesma reta. Aí, ser colinear significa estar na mesma reta. Então, não são colineares, para ter um triângulo não pode ser colinear. Então, temos a independente da ordem. A ordem aí não importa. Pode ser FC e CF, mesma coisa. DB e CD, mesma coisa. FD e DF também é a mesma coisa. Então, é uma combinação
de 6 para escolher 3 elementos. 6 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 6 menos 3 fatorial, que é o n menos p. 6 fatorial é igual a 3 fatorial vezes 3 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4. Parei no 3 porque tinha um 3 fatorial para cortar. Cortou, e o outro 3 fatorial deu 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6, cortou com 6, ficou 5 vezes 4, que é igual a 20. Agora a gente vai fazer um exercício bem bacana que geralmente cai. De exemplo desse é muito difícil não cair no Enem, no vestibular ou no concurso. Vejamos aqui, no primeiro dia de aula de matemática do segundo ano, 30 alunos estavam presentes na sala de aula para se conhecerem melhor. O professor sugeriu que cada aluno cumprimentasse o outro com um aperto de mão em uma breve apresentação, qual foi o total de aperto de mão. Então, a gente agora, eu vou explicar passo a passo para que os senhores compreendam esse tipo de problema. Vamos partir do primeiro princípio. Para que exista um aperto de mão, nós temos que ter mínimo 2 pessoas. Uma pessoa só não consegue cumprimentar ele mesmo. Para ter um aperto de mão, tem que ter uma segunda pessoa. Então, um aperto de mão só acontece com 2 pessoas. Agora, o que o dado do problema? Ele deu que 30 pessoas estão na sala de aula e vão se cumprimentar e cada um se apresentar. Eu sou fulano, meu prazer, que é negócio todo. Agora, o que está pedindo? A gente está pedindo quantos cumprimentos vai acontecer entre esses 30 alunos. Entendendo melhor, Luciano? Se apenas 2 alunos estiverem na sala de aula, teríamos um cumprimento, né? Se tiver só 2 caras, opa, beleza, tudo bom, no dia tem mais cumprimento. Mas tem 30. Né? E aí a gente vai discutir sobre isso, né? Maria está cumprimentando Pedro, fim de papo, então é só um. Agora, vamos tentar fazer um exemplo disso aí, bem mais compreensível. Olha lá, o cara está lá em cima de camisa rosa, o primeiro da linha, ele não cumprimentou ninguém, deu 0, não tem ninguém para cumprimentar. Mas aí apareceu a Maria, ele foi e cumprimentou, deu um cumprimento, a setinha lá mostrando, lá na cabeça do cara de camisa rosa, e a Maria de camisa azul. Aí apareceu mais uma pessoa, que está cá no cantinho, em cima da minha cabeça aí. O rapaz cumprimentou, já tinha cumprimentado a Maria, cumprimentou a menina de blusa verde. E a Maria também cumprimentou a menina de blusa verde. Então aí nós temos 3 cumprimentos. Muito bem. Aí, senhores, apareceu mais um rapaz da camisa azul e da calça laranja, né? O cara da camisa rosa, ele cumprimentou a menina da camisa azul, cumprimentou a menina da camisa verde e cumprimentou o cara da camisa azul, com calça laranja. Então, ele fez 3 cumprimentos. A Maria fez 2 cumprimentos, que cumprimentou a mulher de camisa verde e cumprimentou o carinha de camisa azul. Então, aí nós tivemos o total de 6 cumprimentos, passando para outra situação, onde está escrito 10 cumprimentos. O rapaz de camisa rosa, ele cumprimentou a menina de camisa azul, calça rosa, a menina de camisa verde, o rapaz de camisa azul e o rapaz de camisa preta. Ele fez 4 cumprimentos. A menina cumprimentou a moça de blusa verde e os 2 carinhas, fez 3 cumprimentos. O carinha de camisa azul, certo? Ele cumprimentou o cara de camisa azul. Então, deu um total de 3 cumprimentos. Ok, senhores? Então, agora, nós deu 10 cumprimentos no total. 4 com 3, 7 com 2 do cara de camisa azul e mais um da mulher verde e mais um do camisa preta. Deu 10 cumprimentos no total. É assim que ia acontecendo. Dali para frente ia só aumentando, né? Até aquele caminho 4 ali que cumprimentou 4, certo? A menina cumprimentou, Rosa cumprimentou 7, a menina de verde cumprimentou 3, 2, né? O camisa azul 2 e assim foi sucessivamente. Vejamos agora o que acontece nessa situação. Nós compreendemos como é que foram os cumprimentos, eles foram muito bacanas e a gente agora vai ver mais uma situação. No primeiro dia de aula está lá o exercício. Então, o que é aquilo? É uma combinação de 30 pessoas, 2 a 2, que para ter um cumprimento, tem que ter 2 pessoas. Então, está aí, é 30 fatorial sobre 2 sobre 30 menos 2 fatorial. É 30 fatorial sobre 2 vezes 28. Fazendo as continhas, 30 fatorial é 30 vezes 29 vezes 28. Parei no 28 porque tinha um 28 no denominador fatorial. Então, é 2 fatorial vezes 28 fatorial. O 28 cortou com 28. Eu tenho 30 vezes 29 dividido por 2, dá 870 dividido por 2, são 435 comprimentos. Aí, ó, na prática, se vocês fizerem, vocês vão contar 435 comprimentos, ok?
Então, muito fácil. Deu o negócio de complementar? É a quantidade de pessoas. Não esqueçam disso. Quantidade de pessoas, combinação 2 a 2. Vejamos agora mais um exemplo bem bacana. De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time de basquete, tendo à sua disposição 12 atletas que jogam em qualquer posição. Pode ser escalado 5 jogadores em um time de basquete. Você tem 2 atletas, então ele tem 12. É uma combinação que a ordem não importa, a ordem das jogadores, 12 elementos para escolher 5 a 5. É 12 fatorial sobre 5 fatorial dividido por 5 menos 12 fatorial. Fazendo as contas, é 11 vezes 9 vezes 8, 792 maneiras. Eu não vou ficar explicando como resolve as contas de fatorial, porque isso é um assunto que nós estudamos. Já expliquei exercícios anteriores, senão o vídeo fica muito grande. Aí as continhas vocês já sabem fazer, acredito, né? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. O conselho de uma escola é formado por 2 professores, 3 alunos, candidatados 5 professores e 30 alunos. De quantas maneiras diferentes esse conselho pode ser formado? Então, para se formar um conselho, né, tem que escolher 2 professores e 3 alunos. Nós temos 5 professores e 30 alunos, né? Com os formadores, nós podemos montar essa combinação. Certo? Professor, então a gente tem que fazer separado. Né? Nós temos aqui 2 professores, só para somar, para escolher, ó, são 2 professores e 3 alunos. Então, tem uma combinação de 5 professores para escolher 2. Né? Daquela comissão de 5 professores, a comissão tem que ser 2. Quantas formas diferentes pode ter esses professores? Então, é 5 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 5 menos 2 fatorial. Fazendo as continhas, dá 10. Tá feito aí. Aluno, eu tenho 30 alunos para escolher 3. Que a comissão não falou que é 3 professores? Então, é 30 fatorial sobre 3, que multiplica 30 menos 3 fatorial. Fazendo continha, é 30 sobre 3 vezes 2 vezes 1, vezes 27 fatorial. E 30, cheguei no 27 fatorial, porque eu tinha 27 no denominador. E cortei 27 com 27, 30 vezes 29 vezes 28, dividido por 6, dá 4.060. Então, eu tenho esses 2 grupos para formar a comissão. Então, a combinação dos 2, basta multiplicar os valores dela. É 10 vezes 4.060, que dá 40.600 maneiras de se formar uma comissão tendo essa quantidade de pessoas, ok? Então, muito bem. Eu estou tentando ensinar aos senhores como compreender problemas. Os senhores têm que repetir esse problema, escrever no caderno, até os senhores terem uma boa compreensão dele, né? De quantas maneiras podemos calcular 10 bolas em 3 urnas, de modo que fiquem 2 bolas na primeira urna, 3 bolas na segunda e 5 bolas na terceira. Eu vou dar um macete para os senhores o seguinte. Isso aí os senhores não podem esquecer, não. Eu coloquei ele até de azul separado, né? Na primeira urna, E, segunda urna, E, terceira urna. Todas as vezes que tiver E, vocês tiverem que falar a palavra E, vocês vão multiplicar. Quando vocês tiverem que falar a palavra OU, vocês vão somar. Então, esse é o negócio. Então, vamos calcular a primeira turma, né? 10 bolas, a primeira urna. Eu tenho que ter quantas bolas na primeira urna, senhor? Na primeira urna, 2 bolas. Então, tem 10 bolas para escolher 2. É uma combinação de 10, 2 a 2. Fazendo as continhas, aplicando a fórmula da permutação, dá 45. A permutação é o quê? N fatorial sobre P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. É isso, só fazer conta, né? Qualquer coisa, volta no slide anterior, vejam lá. Na segunda turma, eu tenho o quê? Como eu já escolhi 2 lá na primeira, sobrou 8 bolas só para esconder para a segunda urna, né? Já tirei 2 lá na primeira. Então, vai ser 8 bolas para escolher 3 a 3. Aí é 8 fatorial sobre 3 fatorial, 8 menos 3 fatorial. Fazendo as contas como está feito aí, dá 56. Depois, já que eu tirei 3 bolas, dá 8, ficou 5. Para escolher, 5. E quando tiver combinação que N for igual a P, o resultado disso é 1. Se os senhores desejarem, aplica aí, vocês vão ver que vai dar 1, ok? Então, como é E, primeira urna, E, segunda urna, e 3, E, terceira urna, é 45 vezes 46 vezes 1. 2.520 possibilidades. Num jogo de truco, ladrão, lembra desse jogo aí? Eu jogo demais, eu sou craque, eu sou o rei do truco. Nunca perdi uma queda de truco, tá?
No jogo de truco, cada jogador recebe 3 cartas, né? Zap, sete copas, espadilha é o sonho de todo jogador. De baralho tem 4 cartas, porque no jogo de truco não usa nem o 8, nem o 9, nem o 10, então fica só 40 cartas. De quantas maneiras diferentes um jogador pode receber 3 cartas? Ué, muito simples, né? São 40 cartas, 3 a 3, que é 3 para cada jogador. Então, você pegar, pode ser, vamos ver quantas maneiras, pode variar o baralho. É 40 fatorial dividido por 3 fatorial sobre 40 menos 3 fatorial. Dá 40 fatorial sobre 3 fatorial, o que 40 menos 3, 37 fatorial. 40 fatorial é 40, vezes 39, vezes 38, é 37. Parei do 37 porque 37 para simplificar. Dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial. Isso vai dar, senhores, 9.880 maneiras diferentes de você distribuir a carta. Então, para roubar nesse fica muito difícil, né? Só no gogó mesmo. Calcule o valor de combinação 6, 4 a 4, C, 5, 3 a 3, de todos esses aí. Eu não vou resolver isso, porque isso é uma forma de vocês treinarem a usar a fórmula. A fórmula está aí no lugar, no primeiro lá, exatamente, você sabe que o N é o 6, o P é o 4, só substituir e fazer as contas e usar o conhecimento fatorial. No nono exercício, está aí, ó, 5 mais CX, 5 mais combinação de x a 2 é igual a x mais 14. É uma equação. Monte isso aí e tenta resolver. Qualquer dúvida, deixa no comentário comigo que eu dou a dica. Ou então peça ao professor dos senhores para dar uma forcinha aí. Quantas equipes de 3 astronautas pode se formar com 20 astronautas? Até estou deixando a fórmula para vocês aprenderem a decorar ela, né? Olha lá, então é uma combinação de 20 astronautas para escolher 3 a 3. Só fazer conta, 20 sobre 3 a 3, e aí vão ter 1.140 maneiras. Quantas equipes diferentes de vôlei podemos escalar, tendo à disposição 10 meninas que jogam em qualquer posição? Nós sabemos que uma equipe de vôlei tem 6 atletas, então uma combinação, ela tem 10 para escolher, é uma combinação de 10, 6 a 6. Então, 10, 6 a 6 é 10 sobre fatorial, multiplica 10 menos 6 fatorial, fazendo a conta, dá 210. É muito fácil interpretar, vocês vão repetindo esse exercício e vão refazendo. É uma prova de 10 questões, o aluno deve resolver 8, apenas 8. E quantas maneiras diferentes ele poderá escolher essas 8 questões? Então, ele tem 10 questões para escolher 8 a 8, né? 10 fatorial sobre 6 fatorial vezes 10 menos 8 fatorial. 10 fatorial sobre 8 menos... multiplica 8, 10 menos 2 dá, menos 8 dá 2. Então, vai ser o quê? 10 fatorial sobre 8 fatorial, 8 fatorial, que multiplica 10 menos 8 fatorial, que é 10 fatorial sobre 8 fatorial, 2 fatorial, que vai dar 10 vezes 9 sobre 2, que é igual a 45. Vejamos agora uma associação, tem uma diretoria tomada por 10 pessoas, 6 homens, 4 mulheres. De quantas maneiras podemos formar uma comissão dessa diretoria com 3 homens e 2 mulheres? Então, a gente vai calcular os homens e calcular as mulheres, né? De quantas maneiras, olha só para o senhor ter uma ideia, de quantas maneiras podemos formar uma comissão dessa diretoria, que tenha 6 homens e 2 mulheres. E a gente sabe que é multiplicação, né? Ou é soma. Então, vamos calcular os homens. 6, 3 a 3, que dos homens eu colhei 3. 6 vezes 5 vezes 4, dá 20. E as mulheres? É a combinação de 4, que são 4 mulheres, e vai ser escolhido 2 mulheres. Então, é 4 sobre 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2 fatorial. Temos 20, deu 6. Agora, como é homem e mulher, 6 vezes 20, que é igual a 120 possibilidades. Esse aqui, ó, esse problema tem várias situações para a gente discutir. São A, B, C, então vamos lá, um por um. Uma única contém 5 bolas azuis e 4 bolas vermelhas. De quantas maneiras podemos selecionar? 3 bolas. Então, aí, não importa a ordem, qual maneira que eu vou escolher 3 bolas? Qual maneira, não perguntou a cor nem nada. São 3 bolas, é 9 fatorial, que é o total de bolas, certo? Sobre 3 fatorial, que multiplica 9 menos 3 fatorial. Isso vai dar 84 maneiras. Muito simples, aí tal, foi direto, 9 para escolher 3. Agora, a letra B, ele fala que quer 3 bolas azuis e 2 vermelhas. Então, primeiro eu vou escolher 3 bolas azuis e 2 vermelhas. Então,
3 bolas azuis. Quantas bolas azuis eu tenho? Tem 5. Está até lá para contar lá, ó, tem 5. 3, só tem 3. 5, 3 a 3. Então, fazendo as continhas do fatorial, tem 10 possibilidades. Agora, as vermelhas. Vermelha eu tenho 4. Então, eu tenho que escolher, tem que sair 2. Combinação de 4, 2 a 2, fazendo as contas das 6. Como é E, 3 bolas azuis e 2 vermelhas, tem que multiplicar. 10 vezes 6, 60. E a outra situação é 3 bolas vermelhas e 2 azuis. 3 bolas vermelhas, eu tenho 4 bolas vermelhas, 3 a 3, eu tenho, fazendo as contas do fatorial, 4 possibilidades. E 2 azuis, eu tenho 5 para escolher 2 azuis, então tem 10 possibilidades. Como é E, é 4 vezes 10, vai dar 40 maneiras. De quantas comissões de 5 elementos podemos formar com 30 alunos de uma mesma classe? É semelhante a isso que nós já fizemos, né? É uma combinação de 5 elementos, 5 a 5, 30 sobre 5 fatorial, fazendo as contas, 142.506 possibilidades. Essas continhas eu vou deixar para os senhores aí, tá? De quantos modos podemos formar triângulos com 3 dos vértices de um heptágono regular? O heptágono tem 7 vértices. Como maneira podemos fazer triângulo dentro desse heptágono, usando os 3 vértices dele? 7, 3 a 3 é 7 fatorial sobre 3 menos 7 menos 3 fatorial. Dá 35 modos fazendo as contas. Quantas comissões de 5 elementos podemos formar com 30 alunos de uma mesma classe? 30, 5 a 5. Dá 142.506. Fazendo as continhas, está aí para os senhores treinarem bastante. Só repetir, escrever no caderno e repetir, viu, senhores? De quantos modos podemos formar triângulos com 3 vértices do heptágono? São 7 vértices, né? 7, 3 a 3. Fazendo as continhas, 35 modos. Ok, senhores? Agora vejamos aqui, ó. De quantas maneiras podemos extrair 4 cartas de um baralho de 52. Aquele do truco era 40. E era 3 cartas. É a mesma coisa, né? 52 cartas, 4 a 4. Só colocar na fórmula 52 fatorial sobre 4 sobre 52 menos 4 fatorial. Fazendo a conta, 270.725 maneiras. Um rapaz tem 5 bermudas, 6 camisetas. De quantas formas ele pode escolher? Uma bermuda e uma camiseta. Né? A letra C, a letra A, bermuda e uma camiseta. A letra A, vou responder aqui agora para você. A letra B é 2 bermudas e 2 camisetas. E a letra C, ele está falando 4 peças quaisquer, entre bermuda e camiseta. Então, vamos na primeira? A primeira é uma bermuda, 6 a 1 vezes 5 a 1. Quando tiver 5 a 1 ou 6 a 1, o resultado aqui vai ser 5, como é E, né, que é uma calça e uma camiseta, vai ser 5 vezes 6, dá 30 forma. Combinação de 5 a 1 é igual a 5. Combinação de 6 a 1, se fizer a conta, vocês vão achar que é 6. Combinação de 100 mil a 1 é igual a 100 mil. Tá? É uma propriedadezinha que vocês já gravem isso aí. 2 bermudas e camiseta. E 2 camisetas. Então, vou fazer para 2 bermudas. Como tem 5 bermudas, 2 a 2, dá 10. Camisetas são 6, tem 2 camisetas, combinação de 6, 2 a 2. No final das contas, deu 15. Como é E, tem que multiplicar 10 vezes 15, 150 formas. E agora vamos para a letra C, né? Um rapaz tem 5 bermudas e 6 camisetas. De quantas formas ele pode escolher? 4 peças qualquer. Então, são 11 peças, 5, 6, 11, 4 a 4. Ficou ali 11 fatorial sobre 4 fatorial, dividido por 11 menos 4 fatorial, deu 330 formas. Uma classe tem 24 alunos, sendo 10 meninos e 14 meninas. De quantos modos podemos escolher? Letra A, 3 meninos e 3 meninas. Então, ó, E, quando for E, gente, tem que multiplicar. Quando for U, a gente soma. Então, vamos à letra A. Então, eu tenho que fazer primeiro 14 para 3, porque são 3 meninas. Então, 14 o total de alunos, né? Os meninos primeiro. Ele quer primeiro que 3 meninos. Então, 14 meninos, 3 a 3. Dá 364 formas. Depois ele quer 2 meninas. É 10 meninas, 2 a 2. Dá fazendo as continhas do fatorial, tá tudo aí feito. 10 sobre 2 fatorial, 10 menos 2, dá 45. Como é E, eu tenho que pegar 364 e multiplicar por 45, que vai dar 16.380 modos. A letra B. A letra B, ele está falando o seguinte, o que é a letra B? 5 alunos qualquer. Então, eu tenho total de alunos quanto que é, né? 24. Então, 24, 5 a 5.
resolvendo lá 24 sobre 5 fatorial, que multiplica 24 menos 5 fatorial, fazendo as contas 42.504 possibilidades. E a letra C, um menino e uma menina. Tem 14 meninos. Então, permutação 14, 1 a 1. O outro, são 10 meninas, permutação 10, 1 a 1. Eu não falei para você que quando for 1 ali, o resultado não é 14? O outro também deu 10. 14 vezes 10, 140 modos. Muito simplesinho, mas tem que tomar cuidado com esses detalhes aí. Entender as interpretações. Então tá aí para os senhores escrever no caderno e ir treinando aí, tá? Um grupo de 10 pessoas, Anderson e Eduardo. De quantas comissões de 5 pessoas podemos formar? Letra A, que ambos estejam presentes, que esteja o Anderson e o Eduardo. Vamos resolver a letra A? Então vamos fixar os dois, que eles têm que estar presentes. Então vai sobrar só 8 pessoas para perguntar. É 8 de 3 a 3, porque já são 5 pessoas, os dois já estão fixados, vai sobrar 3 para perguntar, resolvendo 56 comissões. A letra B, em que nenhum deles esteja presente, correto? Que nenhum deles esteja presente, então vai ser o quê? Nós temos uma comissão de 5 pessoas e que nenhum deles esteja presente. Vai ser a comissão de 8 para escolher 5. Os dois já estão fora, nenhum deles vão estar. Então vão ter só 8 pessoas. Eles não vão estar lá. Dos 10, os dois saíram fora, o Anderson e o Eduardo. Então vai ter 8 pessoas para escolher 5. É 8 fatorial, 5 a 5, que vai dar 56 comissões também. Da mesma forma como fixou lá, ficou só 8, aqui também saíram fora. Sem eles ficou só 8 também. E agora que podemos A e E. Vamos lá, até C. Apenas um deles esteja presente. Pode ser o A ou pode ser o E. Então, como eu tenho duas vezes a mesma combinação, que um deles vai sair fora. Né? Então, vai ter que escolher 5 em 8. Porque os dois já estão um fixado e o outro fora. Então, vai ser 2 vezes, o 8 escolhe 4, porque um já está escolhido. Pode ser um ou o outro. Então, por isso eu multipliquei por 2. Está até de preto ali. É igual a 8 fatorial, que multiplica 4 vezes 8, menos 4 fatorial, dá 2 vezes 70, 140 formas. Cuidado com esse detalhe. Pode ser um ou outro. Então, você tem que multiplicar por 2, tá? Legal? Vejamos aqui. Um grupo existe em 5 homens, 6 mulheres. De quantas maneiras podemos escolher uma comissão de 4 pessoas? Exatamente com 3 homens, né? Então, eu tenho que ter, exatamente com 3 homens, eu tenho que pegar dos homens, então. Vou escolher o homem. 5 homens, 5 fatorial, né? São 5 homens que eu tenho para escolher 3. Está ali homem em cima, no final deu 10, fazendo as contas. Que é 5 sobre 3 menos 5 menos 3 fatorial. Agora, a mulher. Se eu escolhi já 3 homens, não tem que ter 4 pessoas, eu tenho 6 mulheres, para escolher uma, vai dar 6. Como é I, né, lá, exatamente 3 homens, então vai ter que ter uma mulher. Vai estar 6 vezes 10, que é 60 possibilidades. E a letra B? Podemos ter 3 homens e uma mulher, ou 4 homens. Então, é uma situação o seguinte, senhores, que nós temos que prestar muita atenção, que nós podemos ter 3 homens e uma mulher, ou 4 homens. Então, pode ter. Então, olha atenção daquele detalhe que eu chamei para os senhores. Ou podemos ter 3 homens e uma mulher, ou 4 homens. Para me ter 3 homens ou uma mulher, eu tenho que pegar 5 homens e escolher 3. E multiplicar por 6 mulheres, escolhida uma. E somar, vamos supor então que todos os 4 vão ser mulheres, né? Ou todos os 4 vão ser homens. Então, dos 5 homens, escolher os 4, porque pode ser isso ou outro, uma coisa. Então, só fazer as contas. É uma combinação de 5 elementos para escolher 3, e uma combinação de 6 mulheres para escolher uma. A combinação de 5 homens para escolher 3, nós já vimos na conta lá em cima que dá 10. 6 para 1 dá 6. E uma combinação de 5 para escolher 4. Vai ficar exatamente 10 vezes 6, que vai dar 60, mais aquela continha vai dar 5, que é igual a 65 possibilidades. Então, tem que tomar muito cuidado nessas interpretações, e eu estou fazendo exemplo de todo o tipo que os senhores podem encontrar, tá? Agora, no máximo um homem. No máximo um homem. Podemos ter um homem e 3 mulheres. Para ter no máximo um homem, é um homem e 3 mulheres. Correto? No máximo um homem. Mas pode não ter nenhum homem também, né? No máximo ter um homem. Mas no mínimo pode ter 0 homem.
né? Porque antes de 1 é 0. Então, pode ter no máximo um homem ou 4 mulheres. No máximo um homem é 5 homens para escolher um, que multiplica 6 mulheres para escolher 3, porque já tem uma vaga ocupada pelo homem lá, né? Mais 6 mulheres para escolher 4, que é ou é mais, né? E multiplica, tá lá. No lugar do i, eu coloquei multiplicação, 6 escolhe 3 mulheres. Aí é só fazer conta, né? 5 para 1 dá 5, a outra dá o 6 fatorial, que multiplica 3 vezes 2 vezes 3 fatorial, dá, mais somado com os outros, vai dar 5 vezes 20 mais 15, que é 115 maneiras. Considerando os 10 pontos, 6 na reta R e 4 na reta S. De quantos modos podemos formar triângulos com vértices desses pontos? Vejamos aqui, senhores, considerando que todos os pontos formam um triângulo, certo? Então vamos supor que todos os pontos formam um triângulo, mas a gente sabe que o ponto que está na mesma reta não forma um triângulo. Então a gente vai considerar todos os pontos que formam um triângulo e subtrair os pontos de cada reta. Legal? Tá combinado? Então, quer dizer, são 10 pontos para escolher 3. São todos os pontos formando o triângulo. Imaginamos isso. Vamos subtrair agora da primeira reta. A reta não tem 6 pontos? 6 escolhe 3. Tirei ali. Menos, o outro, a reta tem 4. 4 escolhe 3. Fazendo as continhas, vamos achar, os fatoriais estão aí na frente de vocês. 96 modos. Quantos quadrados de qualquer tamanho existem na figura abaixo? Olha, tem aí alguns pontos aí, eles não formam um quadrilátero. Certo? Tá aí aquele dedinho mostrando a reta e o foguinho mostrando. Aqueles pontos ali não formam um quadrilátero, porque eles estão na mesma reta, eles são colineares. Então a gente tem que excluir isso. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. Vou calcular que os 24 pontos formam. Depois eu vou tirar das 6 linhas que estão na perpendicular, que lá não temos 4 linhas, ser 2 a 2. São 2 pontos ali que não fazem. E depois as 4 linhas que tem paralelas, certo? Aquelas que têm 6 pontos cada uma, que forma 4, que tem 4 pontos que não formam, que naquela reta tem 4 pontos na mesma linha. Estou tirando eles, 6, 4 a 4, que são 6 linhas, 4 a 4. Isso 4 vezes, que são 4 linhas, que são 6 pontos, 4 a 4, que cada quadrilátero tem 4 também, né? Tirando isso aí, só fazer as contas do fatorial, eu tenho 10.626 menos 36 menos 60, que é 10.626 menos 96, dá 10.530. Agora, nós vamos fazer exercício aqui só para identificar o que é combinação, o que é permutação, o que é arranjo. Quantos triângulos podemos formar unindo os vértices em um octógono? Mas a ordem aí não importa. Do lado do triângulo AB igual a ABC. Então é combinação, está aí a combinação feita, 8 para 3. A diretoria do cubo é composta de 10 membros, que podem ocupar a função de presidente, secretário e tesoureiro. De quantas maneiras podemos formar 10 membros nas chapas contendo o presidente, secretário e tesoureiro? Isso aí importa, porque um tem que ser presidente, o outro tem secretário, porque secretário não é igual ao presidente, nem presidente é igual ao tesoureiro. Então a ordem importa. Então tem 10 pessoas para escolher 3. A fórmula de arranjo está aí, né? Arranjo NP, N fatorial sobre N menos P fatorial dá 720 maneiras. O ônibus há 5 lugares vagos. Das pessoas entram no ônibus. De quantas maneiras? 2 pessoas entram no ônibus. De quantas maneiras diferentes elas podem sentar? Isso é um arranjo, porque uma sentou no outro lugar, não é a mesma coisa a mesma sentar, não. Cada lugar é ocupado por apenas uma pessoa. Então, isso aí, a ordem importa. É 5, arranjo de 5 a 2, que dá 20 maneiras. Uma competição em 10 países, de quantas maneiras podem ser distribuídas as medalhas de ouro, prata e bronze? Olha, 10, 3 a 3, porque isso aí, a ordem importa, certo? Então, isso aí é o quê? É exatamente 10 fatorial sobre 10 menos 3 fatorial, que dá 7 fatorial. Isso vai dar 10 vezes 9, dá 720 maneiras. Quantos anagramas a palavra matemática tem? A palavra matemática, isso aí é o quê? Uma permutação com repetição. Então, é a permutação de 10 com 2, 3 elementos, que faz daquela forma lá. A permutação com repetição é 10 sobre 2 fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial, dá 151.200. Sobre uma circunferência, são marcados 6 pontos distintos. Quantos quadriláteros podemos
traçar com vértices nesses pontos? É 6, 4 a 4, porque a ordem aí não importa, o ponto AB é igual ao ponto BC, a reta BC, né? Então aí é só fazer as continhas, vai dar aqui 15 quadriláteros. Aqui nessa despedida de um grupo de 36 abraços foram trocados, sabendo que cada um abraçou todos os outros, quantos amigos tem? Aí foi só ao contrário, eu preciso saber quanto que vale o N, né? Que é a quantidade de amigos. Que for, para ter um abraço, precisa de 2 pessoas. É a combinação de N e elementos para 2 pessoas. Substituindo na fórmula, achamos a equação, deu uma equação do segundo grau, onde o número negativo não serve, usando 9 pessoas. Então, fizemos aqui, ó, n fatorial sobre 12n. Eu queria achar o valor de n. Fiz as continhas, daí, porque n fatorial é n que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2 fatorial, cortou um com o outro, está 36. Aí é só fazer a conta e resolver a equação do segundo grau. Quantas permutações, anagramas, né? Permutação e anagrama é a mesma coisa. Podemos formar com a palavra lógica. A lógica tem 6 letras, então é 6 fatorial. Quantas que começam com L? A gente vai e fixa o L, vai ficar só 5. Então é permutação de 5 elementos, que dá 120 anagramas, 5 fatorial. Quantos que começam com L e O? Fixou 2 primeiras letras, então é só 4 elementos. Permutação de 4 fatorial, 24 anagramas. Quantos anagramas terminam com a vogal O e A? Então, fixou as 3, certo? O e A. Fixou as 3, 3 elementos, arranje 3 elementos para escolher 2, que a ordem aí importa. Ele falou com 3 vogal. Só que a 3 vogal passou a ser só um elemento, então arranje 3 para escolher 2. Só que esses 3 são 3 elementos. O que acontece? Eles vão pegar e vão... que terminam e começam com vogal, eu tenho vogal na primeira linha e tenho vogal na última linha. Como eu tenho 3 vogal, então é um arranjo de 3 vogais para escolher 2 a 2. Que multiplica, depois que eu fixar as 2, eu vou ter que fazer a permutação dos 4 elementos que ficaram restantes. Então, multiplica as 2, né? Que deu as contas, 144 anagramas. Quantos começam com consoante e terminam com vogal? Então, tá aqui, ó, só para vocês verem, tem 3 começando com vogal, porque eu tenho 3 consoantes e 3 vogal. Então, dá 3 vezes. Aí vai permutar as 4 letras que não estão fixadas, e depois tem 3 situações também, que são das vogais. Então, é 3 vezes P fator P, na permutação de 4, que é 4 fatorial, vezes 3. É 3 vezes 3 vezes 4 fatorial, 216 vezes. Quantos anagramas com log estando juntas? Então, vai sobrar, o log é 4, é um elemento, 4 vezes 3 vezes 1, 24 anagramas. Em quantas letras L e O, G estão juntas? O L e O, G é P vezes 3, multiplicado por 4, fatorial. Que eles vão permutar entre eles, o L, O e o G, e depois tem 4 elementos para permutar, em I. Então, aí vocês fazem 3 fatorial vezes 4 fatorial. Dá 6 vezes 24, que é 144 anagramas. Quantos números de 4 algarismos distintos maiores que 2.000 podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6? Para ser maior que 2.000, não podemos iniciar com 1. Então, temos aí, iniciando com 2, com 3, com 4, com 5 e com 6. Então, são 5 situações que multiplicam um arranjo de 5 para escolher 3, porque os outros já estão fixos, não estão? E os outros 5 elementos a gente vai arranjar, porque a ordem importa, porque aí 21 é diferente de 12. Então, a ordem importa. Então, é 5 situações para fazer 5 arranjos, 3 a 3. Dá exatamente 300. As placas automóveis são formadas por 3 letras seguidas por 4 algarismos. Quantas placas podemos criar com as letras A e B e os algarismos pares? Podemos repetir a letra e não podemos repetir o algarismo. Então, se a gente pode repetir as letras, para o A, o B, C, é uma permutação na primeira situação, permutação na segunda, permutação 2 elementos na terceira, 2 vezes 2 vezes 2, multiplicado por 5, um arranjo de 5 elementos para escolher 4, porque a ordem lá dos números importam, certo? Então, os números é uma sem repetição. Então, nós vamos colocar lá 5 fatorial sobre 1 fatorial, que dá 960 possibilidades.
E para encerrar, nós temos 2 exercícios de quantas duplas diferentes podemos formar com um grupo de 8 tenistas. Então, é 8, uma combinação de 8 2 a 2. Porque tenista A jogar com tenista B é a mesma coisa do B jogar com A ordem não importa. É um grupo de 20 pessoas a 6 mulheres. Quantas comissões de 4 pessoas podemos ser formadas de modo que nelas haja pelo menos uma mulher? Então, vou ver a possibilidade total de todo mundo é 20 para 4 pessoas. Menos, que é o total de homens, que tem 14 homens, tirando 4, para que tenha uma mulher. Certo? Tirando 4 homens. Então, vai dar, coloquei todo mundo, e tirar aquele, pelo menos tirar um homem, que é 14, 4 fatorial. 20 sobre 4 fatorial, que multiplica menos 24 sobre 20 menos 4 fatorial. Fazendo as contas, 3.844. Senhores, espero que os senhores tenham compreendido. Repita o exercício, tem muito exercício aí, com a explicação todas por vocês. Repitam o vídeo, faça o exercício sem ver o vídeo, depois tenta voltar no vídeo, que a explicação e a solução estão para vocês e tenham bons estudos.